Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Eu sou Giovanni Neto, começando aqui pela Marca TV, mais uma edição do programa História Sem Limites. Sempre contando as histórias das pessoas que vivem, que passam pela nossa cidade, as pessoas que fazem acontecer. E hoje a gente vai entrevistar, vai bater um papo aqui com o nosso amigo Mário Lima, jornalista, formado aqui pela Unesp, aqui da cidade de Bauru. Nasceu na cidade de Nossa Senhora das Dores e aos 18 anos de idade resolveu sair da cidade e batalhar por um futuro muito melhor. Mário Lima, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Vamos contar essa história fantástica. É simplesmente, quem está assistindo esse programa agora, senta porque lá vem história. Conhece esse papo, né? Senta que lá vem história. É uma história simplesmente fantástica que a gente vai descobrir agora aqui na Marca TV. Conta um pouquinho pra gente como que foi a sua infância lá no Sergipe, pra gente, ô Mário. Bom, na realidade, a minha infância foi mais bem rural mesmo, porque meus pais são de roça, minha família inteira, meus avós, tudo. Então eu nem morava em uma cidade, eu morava em um povoado. Como se fosse um distrito, assim. Isso, que tinha cerca de uns 200 habitantes, mais uma casa aqui, outra lá. Então assim, eu vivi em um povoado. Aos 15 anos eu fui para a cidade e aí eu comecei a mudar um pouco de vida, né? Mas desde criança eu sempre gostei muito da personalidade, da personagem, do astro, do maior apresentador que é Silvio Santos. Silvio Santos. Isso. Foi ali que você teve o primeiro contato com uma televisão, que você teve o primeiro contato com o Silvio. Isso. E por que eu gostava do Silvio? Eu até falo para as pessoas que é mais ou menos assim. Algumas pessoas gostam do Superman, outros gostam do Batman, outros gostam do Chapolin. E eu gostava do Silvio Santos. Então assim, na realidade, quando eu comecei a gostar do Silvio Santos, eu comecei a gostar mesmo como um super-herói, entendeu? Que tinha uma mágica de nos domingos levar alegria para as casas. Nesse caso, a casa da minha avó, que eu assistia com ela. Isso começou a te incomodar, vamos falar a verdade. Começou a entrar na sua cabeça algo muito maior naquele momento? O que aconteceu? Na realidade foi assim, eu gostava dele como apresentador. Aquela coisa, aquele encanto de televisão. E aí um dia eu fui comprar um ingresso que o Corinthians ia jogar lá em Sergipe. Corintiano? Na capital, isso. E aí eu fui para Aracaju comprar o ingresso do Corinthians e comprar uma camiseta do Corinthians, porque eu morava no interior, eu não morava na capital. Quando eu estava passando por uma praça, eu vi a biografia do Silvio Santos, do cara que eu via na TV. Aí o que eu fiz? Falei assim, vou comprar a biografia. Comprei a biografia do Silvio. Aí eu acabei lendo 3 vezes a biografia dele. A mesma biografia você leu 3 vezes? 3 vezes, de cabo a rabo. Que maluco, né? E aí, o que aconteceu? Depois que eu li a biografia dele, eu comecei a gostar dele de outra forma, como empresário. Eu comecei a, digamos, ter uma admiração. Virou ídolo mesmo. Do cara que era pobre, não tinha nada e construiu um império. E aí eu passei a ter um olhar diferente para ele, de super-herói para o super empreendedor, entendeu? E aí eu comecei a bolar alguma estratégia. Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu acho que estava uns 16 anos. 16 anos. Na sua cabeça já começou a trabalhar uma estratégia para conhecer o Silvio Santos? Isso. E aí eu fui bolando e tal. Só que eu comecei a planejar mesmo a viagem durante um ano mesmo. Teve o Réveillon, aí eu falei assim, agora eu vou planejar a viagem. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi ir de ônibus. Eu falei assim, ficar juntando dinheiro, parará, nunca dá. Falei assim, mas também eu indo de ônibus, não tem assim um chamamento para Silvio Santos me receber. Entendi. Então assim, aí eu falei assim, então eu não tenho dinheiro e eu vou de uma forma que vai fazer com que ele me receba. Que eu vou chamar a atenção, vou mostrar um esforço que eu fiz para conhecê-lo. Quantos mil quilômetros? Dá 2.500. 2.500 quilômetros. Foi montada uma estratégia para conhecer o Silvio Santos. Se eu fosse de ônibus, não ia dar nada, é mais um. Mas e se eu fosse com outro meio de locomoção, né?
será que o Silvio ia me atender? Será que vai me receber? Você escolheu aí a Bicicleta. bicicleta. E aí o que acontece? Quando eu escolhi a bicicleta, eu ficava pensando assim, mas como eu vou comer no meio do caminho? Como eu vou dormir? Então eu ficava pensando assim, primeiro, comer. Eu vou pedir comida. As pessoas não vão negar um prato de comida, certo? Segundo, eu vou dormir na rua. Corajoso esse menino, né? Mais ou menos. Produção, corajoso, hein? E aí eu peguei o quê? Fiz uma mochila, tinha uma mochila, e na mochila eu coloquei o essencial, o básico. 2 cobertas, 2 shorts, 2 camisetas, 2 cuecas, assim, as coisas bem essenciais. E nessa mochila seria, digamos, minha casa. Aí eu decidi viajar. Isso, só que lembrando, eu bolei isso durante um ano sem ano ninguém todo. saber. Sem sua mãe saber, Ninguém sem saber. ninguém saber. Por quê? Porque eu imaginava assim, se eu contar pra minha família, a minha família vai falar o quê? Você não vai. Eles não iam deixar. Não ia deixar. Não ia deixar. Na época eu já estava maior de idade, quando eu saí de Sergipe. Sim, já tinha mais de 18 anos. Só que minha família não ia deixar. Nenhuma mãe em sã consciência vai deixar o filho fazer uma loucura dessa. Porque você imagina, né, Mário? Você, por exemplo, tem um filho. Você fala assim, o seu filho chega e fala assim, pai, eu vou pedalar 2.500 quilômetros pedindo comida para chegar até o meu sonho, que é conhecer o Silvio Santos. Uma sã consciência a pessoa não ia deixar. Sim. E aí você acordou numa manhã e falou, hoje chegou o dia. Aí, como foi que eu fiz? Eu bolei uma estratégia de falar para minha família que eu iria para Aracaju, a capital do Sergipe, para passar umas semanas na casa de amigos. Só que enquanto isso eu estava viajando para São Paulo. Entendeu? Meu Deus. E aí, você pegou a bike e foi? Isso. E aí na verdade nós fomos porque meu irmão depois acabou entrando na história, que eu tinha que contar para uma pessoa, que falei assim, se acontecer alguma coisa, alguém tá sabendo mais ou menos qual é o caminho que eu estou indo. Se acontecer alguma coisa, Isso. alguém já sabe. E aí eu contei pro meu irmão gosta muito do Corinthians. Aí ele falou assim, você não vai. Eu falei assim, não, faz assim, nós dois vamos. Você vai conhecer o Corinthians e eu vou conhecer o Silvio Santos. O Silvio Santos. E aí meu irmão foi comigo até a metade do caminho, né? Quantos quilômetros seu irmão pedalou junto com você? Cerca de 1.000 km. 1.000 quilômetros? E aí ele foi comigo, a gente passou vários perrengues. Aqui a gente tá vendo umas fotos, né? Aqui por cima a gente tá vendo umas fotos que você passou pra gente, do que você passou. Inclusive teve a história, por exemplo, da manga, né? Que você chupava muita manga na estrada, bebia água de rio, né? Passou por algumas dificuldades, teve algum medo, assim, alguma coisa? Mas eu quero que você conte isso no próximo bloco, que daqui a pouquinho a gente está de volta aqui na Marca TV com essa história fantástica do Mário Lima, de Nossa Senhora das Dores para São Paulo e para o mundo, e hoje aqui em Bauru, né? Um minutinho a gente já está de volta. Rua 1º de agosto, 1216, 3879-2000. A gente está de volta aqui na Marca TV com o programa História Sem Limites, e a gente está acompanhando hoje a história do Mário Lima, saiu lá de Nossa Senhora das Dores para conhecer o Silvio Santos em São Paulo, pedalando 2.500 quilômetros. Nesse momento, Mário, a gente está lá no meio do caminho, estamos pedalando lá. Lembra que rodovia que você estava? Conta algum fato interessante que aconteceu nesse caminho, nesse percurso. Eu estava na rodovia que chama BR-101. Na realidade, a cidade se chamava Esplanada. Fica entre esse fato que eu vou contar agora, né? Fica próximo ainda de Sergipe. Isso era no segundo dia de viagem. E aí o que acontece? A gente chegou à noite nessa cidade porque teve alguns... A gente não conseguiu bater a meta da viagem, que era rodar mais de 140 km no dia. E aí a gente parou. Como que é esse negócio? 140 km por dia, objetivo diário? 140 km por dia. E aí a gente parou, era umas 8 da noite na cidade. E aí a gente tava com muita fome, né? E a gente tava passando por uma rua e tinha um rapaz com uma moça na frente da casa, falando assim, não sei o que, tripa, E tripa lá no Nordeste, a gente come muito
com cuscuz, essas coisas. Aí eu falei assim, eu vou falar, né, que eu gosto da Tripa. Pra o cara dar um prato de comida pra gente. Aí eu falei, nem conhecia o cara, né? Eu falei assim, nossa, cara, até que uma tripa gostosa agora com cuscuz seria da hora. Aí o cara já olhou pra mim e falou, pô, você tá mexendo com minha namorada, seu louco. Aí já veio metendo murro em mim, no meu irmão, e a gente, ó, Meu saiu Deus. correndo. E o que que era? O que que ele imaginou? Depois eu e meu irmão fomos pensar no porquê ele achou que a gente tava mexendo com a namorada. Porque tripa é uma comida. Sim. E tripa também é apelido. Quando a menina é muito Magra. E aí, quando eu falei com uma tripa gostosa, Olha aí só vem que com cuscuz. situação. O cara achou que eu tava chamando a namorada dele gostosa. E aí, o cara. Aí, meu filho, a gente só tomou murro e correu. Meu Deus. Então, assim, foi um Isso, negócio. você correndo. foi um Tava negócio você bem- e seu irmão tava junto. Eu e meu irmão. Os dois levaram Isso. os leques E aí, lá. e a gente correu por quê? A gente na cidade dos outros, vocês sabiam o que estava acontecendo, filho? A gente só correu. E, então assim, foi bem engraçado que depois que a gente imaginou, era a única justificativa, entendeu? Aí, Não tinha outra. Aí a gente fez um acordo, eu e meu irmão, da gente não falar o que chamar vinha muito na de cabeça com o pessoal. Beleza. Só que assim... Seguindo viagem. Seguindo viagem. Seguindo viagem. Como a gente, como eu te falei, pedia comida e tal. E uma das coisas que a gente também fazia, às vezes, era cantar músicas no caminho, os dois corintianos, dois loucos, né? E aí, Cantava hino do Corinthians, às vezes, também. Cantava do Corinthians. não era um bando de louco, era uma dupla de Uma louco. dupla de maluco, né? Dupla E de louco. mas assim, outra coisa também que eu acho que, às vezes eu recordo, e eu já cheguei a refazer o caminho, tem pessoas que passam na nossa vida e nunca mais a gente vê. Por exemplo, a gente tava com as mochilas pesadas e a gente viu uma criança pobre e tal, e a gente doou. A gente tava com 2 shorts, 2 camisetas, e eu e meu irmão doamos um short e uma camiseta para o menino, porque o menino era no lixeiro lá próximo de uma cidade, e a gente doou. Depois que eu voltei para Sergipe para refazer o caminho, eu passei por essa cidade, que agora não está na minha memória, mas eu fiz um diário de anotação de tudo que aconteceu. E aí eu fiquei assim, nossa, será que eu consigo rever esse cara? Só que não deu certo, entendeu? Foi um negócio assim que também marcou eu e meu irmão. E a gente pensou assim, pô, a gente tava sem roupa e ainda a gente... Mas mesmo vocês tendo muito pouco, vocês conseguiram fazer a doação ainda. Foi muito bacana, mas eu acho que, digamos, era meio que uma lição da gente, como a gente tava ganhando, a gente também... Sim. Entendeu? Doar. Então, a gente aprendeu várias coisas. Uma das coisas que a gente aprendeu também foi lidar com entre irmãos, entendeu? Porque meu irmão, a gente dormia junto, pedalava junto, tomava água junto, tomava banho junto. Então, era muito bacana. Então, foram 12 dias. Meu irmão ficou comigo 12 dias. 12 dias. Então, assim, foram 12 dias de muita união, que a gente ficou muito colado mesmo. E aí... Seu irmão voltou. Como meu irmão voltou? Porque a gente chegou E você continuou. Chegou um momento que a gente começou a passar necessidade, porque não... Seu irmão era menor de idade, é isso? Mas que maluco, né? Pegou um irmão menor de idade. E aí que não deu certo mesmo, né? O irmão voltou e você continuou. Sim. Vamos lá. Meu irmão voltou por quê? Porque a gente tava já assim meio fraco, porque a gente não se alimentava bem. A gente ganhava comida e não se alimentava bem. Perdeu peso. Isso. E aí meu irmão tava com 14 anos, cara. Nossa, é criança de tudo. E aí meu irmão começou a reclamar muito. Aí o que eu fiz? Eu liguei para um tio e aí eu contei a situação. Aí eu pedi pro meu tio não contar para ninguém, mas claro que meu tio na hora espalhou para a cidade inteira. Aí minha mãe parou no hospital. Ela ficou muito nervosa. Foi o maior bafafá lá na Até cidade. Então ela não sabia de nada. Aí foi pra delegacia, um monte de coisa. Aí... Isso você tava a 1000 quilômetros já de Sergipe. Aí o que acontece? Isso foi numa quinta. Aí, durante o dia, que meu tio soube, aconteceram as coisas na minha cidade. Aí, na quinta noite, quando eu fui dormir com o meu irmão, eu falei assim, eu acho que é a última noite que a gente vai dormir juntos. Aí meu irmão falou assim, por quê? Aí eu falei, eu acho que estão vindo atrás da gente. Aí ele falou assim, eu também acho. Vocês já estavam pressentindo isso? Porque era para depositar dinheiro na nossa conta, porque a gente ligou para o tio para depositar dinheiro na nossa conta. E ele não depositou.
E aí a gente ficou esperando esse dinheiro cair, não caiu, a gente virou à noite. E aí no outro dia, à tarde, depois de mais de 24 horas, para um carro onde a gente estava na praça, porque eu contei pro meu tio onde a gente estava. Aí desceu um policial, um motorista do prefeito da minha cidade e minha mãe. Meu Deus. Aí, assim, né, foi Nossa. um momento muito... De emoção. É, porque minha mãe chorava, implorava para eu voltar, e eu por dentro bem para baixo, mas eu queria dar uma de durão para minha mãe não me ver fraco e deixar eu continuar. Porque você sabia que naquele momento, se você interrompesse a sua viagem e voltasse, muito provavelmente você não estaria hoje aqui. Não, e eu voltaria envergonhado para minha cidade. Para sua cidade. Entendeu? É uma situação delicadíssima, né? E aí... Foi superado isso naquele momento. Seu irmão voltou com muita dor no coração, você continuou a viagem e sua mãe retornou para Nossa Senhora das Dores. E você seguiu mais quantos dias pedalando ainda, Mário? Eu segui mais 11 dias. 11 dias. E aí, porque o total da viagem foi 23 dias. 23 dias Foram pedalando. 23 dias, isso. Aí pedalei mais 23 dias. E foi quando você chegou em São Paulo. Isso. Que horas você chegou em São Paulo? Cheguei numa segunda por volta das 16 horas. 16 horas. Isso. No SBT. No SBT. Bom, então a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o desfecho dessa história que é surpreendente. É só um minutinho, a gente já está de volta. Primeiro de agosto, 12h37 e Vigílio Malta 310, 3366-6444. Estamos de volta aqui na Marca TV com História Sem Limites, hoje com o Mário Lima. Nosso amigo está contando a sua história aqui do dia que ele saiu de Nossa Senhora das Dores por 20, quantos dias? 23. 23 dias pedalando. E agora a gente vai chegar no ápice da nossa história, que foi exatamente o dia que você chegou no SBT. Chegou no SBT sem falar para ninguém, simplesmente chegou lá na portaria do SBT, uma segunda-feira, 4 horas da tarde, chegou lá na porta e falou: boa tarde, queria conversar com o seu Silvio. Como que foi isso, Mário? Mais ou menos assim mesmo. E aí o segurança olhou para mim e falou: filho, milhões de brasileiros querem falar com o Silvio Santos. Aí eu falei assim: mas eu acho que não foram milhões de brasileiros que pedalaram 2.500 quilômetros para vê-lo. Para conhecer. E aí o cara, aí os seguranças mesmo, porque são vários seguranças, falaram assim: mas a gente não pode deixar você entrar. E outra, Silvio Santos está nos Estados Unidos. Isso que mês era mesmo, perdão? Era 22 de dezembro. 22 de dezembro. E aí Porque ele fica um tempo nos Estados Unidos, é, né? ele vai em dezembro, volta em março, então... Fica um tempo. Aí eu falei assim, você não tinha essa informação? Na realidade, eu tinha a informação de que ele ia viajar depois do aniversário dele, que é dia 12. Eu achava que a viagem ia ser feita em 10 dias. Só que a viagem demorou 23 dias. Eu errei um cálculo aí, né? Mais ou menos. Eu queria pedalar 150, 200 km por dia, mas nem de carro faz isso. Eu quero fazer de bicicleta, né? E aí eu fiz o quê? Aí eu, depois disso, né, digamos... Tá bom, você chegou, bateu com a porta na cara lá, o segurança falou, qual que foi a atitude que você tomou naquele Aí momento? eu não fiquei lá na porta do SBT. Você saiu, pegou a bike... Aí minha sacada foi assim: eu vou atrás de alguma equipe de reportagem no centro de São Paulo para ver se alguém me ajuda. E aí o que acontece? Eu saí de lá do SBT e fui tentando chegar ao centro de São Paulo. Só que nesse percurso... R$0 no bolso. R$0. R$0. É. Aí nessa noite eu ainda dormi em Osasco, que é onde fica o SBT, né, que é Grande São Paulo. E aí no outro dia eu segui e eu encontrei, digamos, um anjo, que foi o soldado Valbão, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um policial rodoviário Isso. E aí eu fui pedir informação para ir para o centro de São Paulo,
Ele falou assim, cara, mas pra você ir pro centro de São Paulo de bike é muito longe. Eu falei assim, eu vim de Sergipe de bike, você da hora que é longe? Aí ele falou assim, mas você tá zoando com a minha cara, moleque? Eu falei, não, senhor. Aí eu comecei a mostrar as fotos da viagem, porque eu peguei uma câmera emprestada com um amigo pra devolver no Nas próximas dia. E aí o policial se transformou. E aí ele me levou pro quartel, deixou eu ficar lá durante Ele te ajudou tempo. naquele Me momento, ajudou. então, É, te deu o suporte que você precisava. foi um anjo da guarda. E aí eu fiquei lá com ele, passei Natal com ele, lá no quartel. Virou teu amigo, assim, então. Eu brinco que é o meu pai paulista, entendeu? E aí a gente ficou lá e tal. Aí ele começou a usar a autoridade de policial dele para ligar para os jornais. Fazendo alguns contatos. Isso. E aí nessas ligações eu fui sair no jornal Agora São Paulo, que é do Grupo Folha. Perfeito. E aí depois eu fui para Sônia Abrão e aí começou o pessoal a entrar em contato com a assessoria de imprensa do SBT. E aí ficou, deixa Silvio Santos chegar, deixa Silvio Santos chegar. Nesse passar de tempo foram 3 meses. 3 meses? 3 meses. E você na casa do policial? Eu fiquei na realidade, primeiro eu fiquei no quartel. No quartel? Depois do quartel eu fui para outras casas em São Paulo, porque depois que eu saí na mídia, algumas pessoas começaram a oferecer ajuda. Oferecer ajuda. Olha E que legal. também, depois disso, eu descobri que eu tinha um tio em São Paulo. E aí Que você não tinha essa informação até não. então. E aí como eu descobri, porque o policial ligou para minha família, e minha mãe falou que na verdade é tio da minha mãe, fica na segunda linhagem para mim, né? Ele é tio da minha mãe. E aí minha mãe passou o telefone dele, pegou com o pai dela, que é o meu avô, né, e tal. E aí eu fiquei uns dias também na casa dele. Então assim, eu fui ficando em várias casas de favores. Mas o contato acontecendo lá dentro do SBT, aquele negócio fomentando para você conhecer o Silvio. Sim. E você sabendo que esse dia tá para chegar. Sim. Perfeito. E Até que chegou um dia, até ligaram para que- você, pum. Como que foi? Até que eu vejo na internet que Silvio Santos volta De dos férias. Estados Unidos. Dos Estados Unidos. E a assessoria do SBT não liga pra mim. Ixi. E aí o que eu faço? Aí eu vou ficar igual paparazzi atrás de Silvio Santos em São Paulo. E Você foi no Jaça? Fui no Jaça. Foi no Jaça. E aí... Conheceu o Jaça também? Conheci. Conheceu o Jaça. Ele é legal? É legal. É legal. E te ajudou? Na realidade... Pode falar a assim, verdade, sim ou não? Na realidade, assim, o Jaça, ele não poderia intervir muito, né? O que ele me ajudou foi quando o seu Silvio chegou lá no salão, o pessoal não interferiu que eu chegasse próximo do seu Silvio. Entendi. Entendeu? Então, ele me ajudou, na realidade. Não te impedindo, ele já te ajudou Isso. muito. Às vezes quando você não atrapalha a pessoa, você já ajuda Já ajudou demais, muito, né? entendeu? E aí... O primeiro contato seu com o Silvio foi no Jaça. Foi no Jaça. Foi no Jaça. Eu tava fazendo, na realidade, tava meio que fazendo plantão lá na frente do Salão do Jaça. E aí eu lembro que era uma quinta-feira, 27 de março, aniversário da minha mãe. E aí Silvio Que horas? Santos Que horas? desce, era 9 horas da manhã. 9 da manhã. E aí Silvio Santos desce do carro e eu corro pra abraçar Silvio Santos, só que Silvio Santos nem me viu, entra no salão do Jaça. E aí os seguranças do Jaça não me barraram quando o seu Silvio saiu do salão. Sim, Porque eu não entrei no salão. certo. Quando o seu Silvio saiu do salão, aí eu abracei ele e aí falei a história, aí ele me levou pra dentro do Salão do Jaça. Voltou pro Salão do Isso. Jaça, sentou. Isso, e aí ele O começou... que ele falou pra você? Conta essa história que eu quero ouvir. Isso, aí eu contei, aí depois ele fez assim, mas eu não entendi. Eu entendi sua viagem, mas eu não entendi o propósito de sua viagem. Porque o que você quer mesmo? Eu falei assim, seu Silvio, na real, você é o rei da televisão, dia de domingo é dia de Silvio Santos, eu tinha medo do senhor morrer e eu não te conhecer. Aí ele fez assim, só pra isso? Eu falei, só pra o senhor, pra mim não é só não. Aí ele, e o que você quer? Eu falei, um autógrafo e uma foto. Aí ele tirou a foto comigo, me deu o autógrafo, e aí ele me deu um abraço, aí depois ele fez assim, vá segunda-feira lá no SBT? Falei assim, eu já fui, né, mas não pode entrar assim. Aí ele falou assim, mas quem tá mandando é o dono. Falei assim, mas quem tá vendo que o dono tá mandando? Que eu acho que eu tava tão calejado que as Sim. respostas vinham assim, bem rápido. E aí ele falou assim... Você sabia que aquele momento era a oportunidade da sua vida, né? Aí ele fez assim, seu nome é Mário Lima. Aí pegou um papelzinho e escreveu, a portaria do SBT deve facilitar a entrada de Mário Lima, segunda-feira às 10 horas da manhã, procurar o Rock.
Aí foi meu passaporte para na segunda eu ir no SBT. Aí eu gravei com ele para ir ao ar no domingo. E aí depois ele me deu um emprego e aí eu comecei a trabalhar no SBT. E vamos contar essa história, mais um intervalo comercial rapidinho e a gente já está de volta com História Sem Limites hoje com o Mário Lima e acho que vai ser a última parte porque vai ser a melhor de todas, né? Inclusive a gente tem uma imagem fantástica que vocês vão ver daqui a pouquinho o encontro no palco. Mário Lima com Silvio Santos. É um minutinho e a gente já volta. Rua Antônio Alves, 2247, 3214-3097. Voltamos aqui com o último bloco do História Sem Limites, hoje com a história do Mário Lima, contando como que foi toda a trajetória dele, desde lá de Nossa Senhora das Dores até o momento que ele conheceu o Silvio Santos e chegou o grande dia. Com o papelzinho do Silvio Santos em mãos, você teve acesso ao SBT. Foi lá, foi bem recebido, como que foi? Conhecer o SBT por dentro? Com aquele passaporte em mãos, parecia um sonho, entendeu? Depois de 3 meses eu meio que não acreditava que eu estava entrando na emissora. Foi bem recebido? O seu Rock me recebeu super bem. O Rock? Então o seu Silvio já tinha avisado a ele que ele tinha me encontrado no Jaça, que ia chegar um garoto lá para ele receber. E aí eu cheguei lá, o seu Rock me recebeu, aí me levou para tomar café, tal, que eu cheguei lá numa segunda de manhã. E aí depois o seu Rock falou assim, você vai participar do programa Silvio Santos. Você não sabia disso até então? Não sabia. Aí eu falei assim, mas o programa do seu Silvio, o auditório é feminino, né? Aí ele falou assim, aí o seu Rock é bem engraçado. Ele falou assim, o auditório do patrão é mulher, homem, é o que ele quiser. É o que ele quer. É travesti, é tudo, meu amigo. Tudo, né? Aí eu falei, não, seu Rock. Aí eu fiquei na plateia e tal, né? Aí quando estava finalizando o programa, aí seu Silvio fez assim, agora eu vou chamar um fã meu que veio do Sergipe de bicicleta para me conhecer. Vem pra cá. Eu nem sabia que eu ia ser entrevistado. Você não esperava? Não esperava. E aí eu, com as pernas tremendo, né? Aí eu fui lá pro palco, aí ele me entrevistou. Só que dentro do programa ele não deixou claro que ia me dar um emprego. Foi tudo sendo surpresas, tudo entendeu? Sendo surpresa. Em nenhum momento ele tinha tocado nesse assunto. Isso. Aí depois que ele me entrevistou, aí quando terminou o programa, aí ele me chamou particular. Falou assim, eu gostaria que você trabalhasse em uma das minhas empresas, não precisamente o SBT, pode ser Jequiti, Telecena, mas você topa? Aí eu falei assim, seu Silvio, pra ser sincero, eu topo, mas o senhor não faça isso, assim, meio que assim, foi pelo esforço dele, porque o senhor já ultrapassou todos os limites que eu pensava. Aí ele falou, não, é que eu gostei de você, então se você aceitar, a gente arruma um emprego aqui. Aí eu topei e ele mandou criar uma vaga pra mim lá no SBT. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, que é exatamente o momento do encontro do Mário com o Silvio. Dá uma olhada só. O garoto é um menino, é um rapazinho, não sei se é, vem pra cá, olha só. Aê! Mas bom, eu já ouvi a sua entrevista no programa da Sônia Abrão, achei muito bom o trabalho que a Sônia Abrão fez. Eu até vou ver se nós podemos copiar, tá certo? Mas se nós pudermos copiar, vamos copiar. Agora, eu notei o seguinte, durante a entrevista você é muito chorão. Não, é porque... Você é homem ou não é homem? Eu sou homem, mas eu sou um homem... Chora. Eu sou um homem porque eu gosto do rei da televisão brasileira, Silvio Santos. Mas não tem uma razão para chorar. Não, eu acho você muito desembaraçado. Bom, eu não sei se em qualquer uma das minhas empresas tem emprego. Eu não sei porque o Departamento de Recursos Humanos, né? Você pode procurar, provavelmente com o que você demonstra falando, você parece que é muito ágil no pensamento, você tem, provavelmente podem te arrumar um emprego, não sei de quanto, mas no mínimo, metade do salário mínimo eles vão te dar. Mas... Olha, Silvio, vou deixar bem claro
porque eu considero o senhor como um pai, como um rei. Não, não vem com esse negócio de pai, não, que tá, eu nem nunca passei lá no Sergipe, tá? A gente viu aqui que foi uma emoção gigantesca, né? Você na frente do seu ídolo, no palco, imaginando que todo mundo em Nossa Senhora das Dores tá vendo aquele momento também. Conta como que foi isso pra gente, essa emoção, encontrar com o Silvio e depois, fora do ar, ele ofereceu um emprego para você. Você ser contratado pessoalmente pelo Silvio Santos. Uau! Foram várias, foram a maior e melhor segunda da minha vida, porque foi uma segunda-feira, né? Eu fui gravar com ele e depois que eu gravei, ele me chamou no particular, falou assim, ó, eu vou mandar criar uma vaga para você. E aí eu, digamos que eu não acreditei no que estava acontecendo, entendeu? Você tinha 20 anos de idade? 20. E aí eu, a partir desse momento, né, digamos, minha vida virou a página, né, assim, mudou tudo, porque eu estava de favores em São Paulo, minha família em Nossa Senhora das Dores, assim, além de acharem que eu estava maluco, todo mundo assim desesperado, assim, mudou de vez, né? Então, assim, realmente quando eu fui ao ar, que todo mundo lá viu, e eu continuei no SBT como funcionário, foi uma transformação muito grande na minha vida. E a partir disso, eu comecei a querer estudar, mas não por mim. Você tinha o ensino médio? Eu tinha. Mas eu não quis estudar por mim. Eu queria estudar porque Silvio Santos chegava pra mim toda vez que me via, assim, você tá estudando? Aí eu falava assim, mas eu já completei o ensino médio. Eu falava assim, não, você tem que fazer faculdade. E eu sempre gostei de escrever, de ler, e eu gostava da redação, da SBT e tal. Eu falei assim, sabe, Dilma, eu vou fazer jornalismo. Aí eu comecei a fazer pré-vestibular para passar numa universidade pública. E aí eu queria a USP. Queria a USP. E aí, pra mostrar pro cara que valeu a pena. Esse menino é cheio de desafiar tudo. Não, desafiar minha mãe, eu vou desafiar o prefeito, eu vou pedalar 2.500 quilômetros, eu vou lá no Jaça e eu vou estudar. Não, e o menino quer a USP, ele não quer nada, né? Aí beleza. Vai me dizer que você me passou na USP. Aí eu passei na USP em letras. Passou na USP. Não quero mais conversar. Aí eu estudei 2 anos de português e inglês na USP. E aí eu falei assim, mas eu vou fazer jornalismo, eu gosto de jornalismo. Aí eu peguei, fiz o vestibular da Unesp. Ah, vai me dizer que você passou na Unesp também. Aí eu passei em jornalismo na Unesp. E aí, quando eu passei em jornalismo na Unesp, surgiu a cidade que eu nem tinha olhado qual era a cidade que ficava a Unesp em jornalismo. Bauru. Falei assim, nossa, Bauru eu só conheço o lanche. Lanche. Foi aí que surgiu o Bauru na sua vida. Isso. Aí eu vim... Aí o que acontece? Mas você sabia nessa época que já existia um SBT aqui na região, Jaú, Bauru e tal? Eu tal? descobri que existia, porque eu não queria sair do SBT. Sim. E aí... Mas foi meu caso pensado. Aí o que acontece? Quando eu passei no vestibular, eu fui ver se tinha SBT. Aí eu descobri que tinha. Que tinha. Aí eu fiz assim, nossa, vou pedir transferência. Aí eu fui atrás, aí eu falei com a secretária do seu Silvio. Aí foi muito fácil. Foi muito fácil. Aí ela, não, tudo bem. Aí mandaram eu pra cá e eu vim pra Bauru. Do nada. Você lembra o primeiro dia que você chegou em Bauru? Cara... O que você sentiu? Que imagem você teve de Bauru? Cara, foi muito louco. Por quê? Porque eu venho do menor estado do Brasil, onde o interior, a maior cidade tem 80 mil habitantes. A maior cidade? Quando eu cheguei aqui em Bauru, que primeiro eu falei assim, nossa, eu vou voltar pro interior. Só que assim, eu falei assim... Você imaginava um interior parecido minha com cidade, 25 mil habitantes. Quando eu cheguei aqui em Bauru, eu falei assim, isso é interior? Entendeu? Porque Bauru é metade da capital de Sergipe. Aracaju tem uns 800 mil, Bauru tem uns 400 mil habitantes. 400 mil, praticamente entendeu? Metade da então, capital. Quando eu cheguei aqui em Bauru, eu falei assim, nossa, isso aqui é interior. Isso aqui é interior. E aí eu fui surpreendido, né? E eu fiz a matrícula, tudo. Foi bem recebido? Foi, gostei da cidade. Gostou da cidade? Gostei. Da Unesp? Já comi o lanche Bauru verdadeiro. Lanche Bauru verdadeiro. Então assim, eu gostei muito. Eu acho Bauru uma cidade, digamos, ela é acolhedora e é um lugar bom para fazer amigos, entendeu?
não é uma cidade também muito pequena, nem grande demais. Então, assim, eu acho que é uma cidade bacana. Fica no centro do estado de São Paulo. Eu acho que Bauru, digamos, sou eu um pouco privilegiada por Deus, pela natureza. Que bom. Que bom que você gostou de Bauru, né? Que foi bem recebido. Recentemente, agora 15 dias atrás, você acabou de receber o seu diploma, se formou, inclusive sua família veio de Nossa Senhora das Dores, a sua avó, a sua mãe, o seu pai, a sua primeira professora lá do pré, né? Foi uma coisa muito emocionante. Tive presente na formatura lá na Unesp, foi muito legal, foi muito emocionante. Tá aí o diploma na mão. Foi uma história fantástica que a gente acabou de descobrir aqui na Marca TV. E se você tivesse que dar um conselho, quem está em casa assistindo, muita gente às vezes, né, Mário, tem muita vontade de fazer muitas coisas na vida, mas falta o principal, que é a atitude. E é o que exatamente não falta para você, é a atitude. O que você tem para dizer quem está em casa? Pode olhar para aquela câmera ali, ó. Bom, na realidade, assim, eu acho assim, primeiro, eu tenho uma concepção de vida que na minha concepção, o homem ou a mulher que não sonha, ele vive triste. Por quê? Porque eu acho que a realidade mesmo, nua e crua, ela faz com que a gente apanhe. E eu acho que quando nós temos sonhos, digamos, não é que a gente foge da realidade, mas a gente vai criando uma coisa que ela pode ser construída e realizada futuramente. Mas para isso, para ser construída, para ser feita, você tem que correr atrás. E correr atrás, eu acho que não é você ficar falando para um e para outro. Eu acho assim, tem algumas pessoas que são muito amigos nossos, como eu te considero, mas assim, a gente pede um conselho e outro, mas acho que a decisão é de cada um. Porque se eu for pedir um conselho para você, você tem uma visão. O Eduardo, nosso amigo, tem outra. Cada realidade é uma realidade. E aí eu acho que entra a pessoa. Ó, o Giovanni me falou aquilo, o Eduardo falou isso. Mas é meio que eu juntar um pouquinho dos dois e eu ver o que eu quero para minha vida. Então assim, o conselho que eu dou é assim: nunca deixe de sonhar, mas também corra atrás de pessoas que você acredita. Porque assim, todas as vezes que eu passei sofrimento, eu via que eu estava correndo atrás de algo que eu acreditava. Primeiro o Silvio Santos, que falava assim: eu não estou correndo atrás de uma pessoa que é má. Não falando de outros apresentadores, mas assim, você percebe que o Silvio Santos tem um carisma. Não é igual, assim, Roberto Marinho ou um Edir Macedo, entendeu? Você percebe um diferencial. Quando eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, que foram 3 anos de cursinho pré-vestibular que eu fiz para passar nessas universidades públicas, eu tinha um objetivo também, que era o quê? Quando eu passar, eu tô sofrendo agora, mas eu vou conseguir. Então assim, eu acho assim, você pensar no resultado. Porque se você pensar nos meios, aí você se desiste. Entendeu? História sensacional, história de superação. Nosso amigo Mário Lima, 2.500 quilômetros para conhecer o Silvio Santos, e fui surpreendido com essa maravilhosa notícia, que é uma vaga de emprego no Grupo Silvio Santos. Você está há 4 anos no grupo já? Mais? 9 anos. 9 anos, estou viajando. 9 anos no Grupo Silvio Santos, e tem muita coisa que vai acontecer ainda daqui para frente. É uma história simplesmente fantástica que a gente tem que levar essa história com a gente, né? A gente tem que tentar absorver isso e tentar aplicar um pouco dessa atitude que você aplicou na sua vida. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui no nosso programa, no nosso novo canal, na Marca TV, na História Sem Limites. Hoje você faz parte da história de Bauru, uma pessoa com muito carinho, né? Todo mundo hoje conhece o Mário, tem muito carinho por sua história, e a gente agradece a sua presença muito hoje obrigado. Aqui no História Sem Limites. Valeu, Jesus. Esse aqui é meu amigo Mário Lima, contando a história dele, lá de Nossa Senhora das Dores até Bauru, fazendo parte da nossa história. Aqui embaixo está os nossos links, os nossos contatos, as nossas redes sociais. Mário Lima no Facebook também, pode adicionar lá para conversar com essa figura fantástica. A gente fica por aqui, um abraço, um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.